Este é o episódio 225 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. À conversa com Rui Pedro Alves, Cultura, onde se fala sobre cultura empresarial, trabalho, dinheiro e muito mais. Olá, bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje vou estar à conversa com o Rui Pedro Alves. O Rui é um conhecido empreendedor e empresário. É o fundador e o atual CEO do grupo Rupial. E a razão pela qual eu quis convidar o Rui para manter aqui uma conversa comigo no podcast é porque ele tem uma forma muito própria e interessante de trazer para dentro do mundo das empresas, para dentro do mundo do trabalho, as questões do desenvolvimento pessoal. E durante a conversa isso vai ficar bastante óbvio e acho que ao longo dos próximos 60 minutos o Rui vai trazer aqui uma visão inspiradora sobre como utilizar o desenvolvimento pessoal como um antecedente do desenvolvimento empresarial. E acho que isso nos vai tocar a todos, pelo menos a mim, claramente me toca e me inspira. Eu conheci o Rui há alguns anos como participante nos cursos da Life Training e acho que hoje em dia posso claramente dizer que é um amigo. E esta conversa vai estar recheada de insights e de frases inspiradoras e de ideias inspiradoras. O Rui acredita que é possível prosperar nos negócios ao mesmo tempo que se tem uma cultura de felicidade e excelência no dia-a-dia. E utiliza o desenvolvimento pessoal como pilar das suas organizações. Fatura vários milhões de euros por ano e tem uma equipa com centenas de pessoas. Talvez conheças algumas das marcas e empresas que fazem parte do grupo Rupial, como o Invoice Express, o Aquan, que é uma empresa que atua no setor do outsourcing, e acho que o melhor é mesmo saltar já diretamente para a conversa, portanto, sem mais demoras, trago-vos o Rui Pedro Alves. Olá, bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Como já sabem, hoje eu vou estar à conversa com o Rui Alves. Olá, Rui, bem-vindo ao podcast IVM. Olá, Pedro, obrigado pelo convite. Sim. O Rui está a falar em direto de Portimão, que é a cidade onde o Rui habita, e eu quis muito conversar com o Rui aqui no podcast por uma série de razões, né? E porque acho que é uma ótima pessoa para nos criar aqui ligações entre desenvolvimento pessoal e o mundo do trabalho, as questões do dinheiro, das finanças. Vamos ver para onde é que a conversa nos leva, está bem? E se calhar, Rui, eu começava por te perguntar, né? As pessoas que eu conheço, que te conhecem, e são muitas, normalmente quando pensam em ti, uma dos adjetivos que salta logo assim, ou uma das tarefas, funções que tu desempenhas, que salta logo assim para cima da mesa é o Rui é empresário, o Rui é empreendedor. Né? Então, é assim que tu te relacionas contigo, dizes eu sou empresário, eu sou empreendedor, ou há assim umas palavras mais fortes que te surgem quando alguém te pede, quando te pergunta, mas afinal o que é que tu és, ou o que é que tu fazes? Olha, sou muita coisa. Uhum. Também sou empresário, também sou empreendedor, mas sou muito mais coisas. Sou pai, sou algarvio, sei lá, sou muita coisa. E uma delas, de facto, sou empresário, sou uma pessoa apaixonada por liderança, sou uma pessoa apaixonada por cultura empresarial, por desenvolvimento pessoal. Portanto, sou uma pessoa que gosto muito de viver no meu Algarve. Vivi aqui 18 anos em Portimão e depois fui para Lisboa, vivi outros 18 anos e aos 36 decidi voltar para cá e criar cá meus filhos. Sou pai de duas crianças lindas e maravilhosas. Portanto, sou muita coisa e também sou empresário e empreendedor. Então, essa parte do empresário barra empreendedor, quando é que isso começou? Quando é que tu descobriste que também eras essas coisas? Olha, é curioso porque eu lembro que na faculdade não tinha alguns colegas que tinham muito o sonho de ser empreendedores e ter o seu próprio negócio, e eu disse, nunca na vida eu vou ser empresário ou vou ser empreendedor, e anos mais tarde acabou por acontecer. Aconteceu em 2006,
Eu tinha 26 anos e, pá, e na altura decidi. O que me levou à decisão foi algo que se calhar muitas pessoas passam, se calhar muitas pessoas estão a ouvir que passam por isto, que é, eu tinha, na minha mente, tinha duas perguntas na minha cabeça, que é o que é que eu vou fazer a seguir, e os dois caminhos que tinha disponíveis eram, ou vou lá para fora, portanto vou para o estrangeiro e vou trabalhar numa empresa multinacional estrangeira, e na altura fui a entrevistas, recebi propostas de trabalho, tinha propostas de trabalho para ir para a Irlanda, ou vou abrir a minha própria empresa e vou-me lançar e vou arriscar e pensei, tenho 26 anos, se é para falhar, olha, que se lixe, falho agora e pronto. E o que aconteceu foi aquilo que me levou num processo de auto-coaching, o que me levou a perceber que aquilo que me estava a puxar para ir lá para fora era somente um aspecto, que era dinheiro. Aquilo que me levava a ir lá para fora era para ganhar mais dinheiro. Pá, e aquilo não me fez absolutamente sentido nenhum na altura, porque pensei, ok, vou mudar de cidade, vou para Dublin. Ainda por cima, quando eu fui à entrevista em Dublin, aquilo estava a chover. A cidade já é escura. Aquilo... E hoje em dia eu adoro Dublin, atenção. Mas naquele momento, a experiência que eu tive, eu disse, pá, mas por que raio vou eu para Dublin só para ganhar mais dinheiro? Pá, para isso vou abrir a minha própria empresa e vou-me lançar no negócio próprio. E, portanto, e assim aconteceu. Em 2006 eu abri a Rupial. Rupial quer dizer Rui Pedro Alves, é altamente original, mas foi um nome que surgiu, até foi a minha mãe que me deu esse nome, portanto, acho que nunca contei isto, mas a minha mãe criou um nome pequenino, então arranjou Rupial, Rui Pedro Alves. Pá, e lancei a empresa e não fazia a mínima ideia do que é que iria vender, não fazia a mínima ideia de como é que ia crescer, não percebia nada de gestão. Eu vim da área de tecnologia, portanto a minha formação de base é engenharia de software, e então pouco a pouco fui aprendendo e comecei por lançar um negócio que hoje em dia é a Quan, que é um negócio de staffing de IT, portanto nós fazemos outsourcing e fazemos recrutamento de engenheiros de software, que é aquilo que eu sei recrutar. E pouco a pouco nós fomos desenvolvendo negócio. Tínhamos uns amigos que nos abriram portas portanto, para nós começarmos a fazer negócio pela primeira vez. Eu fui ganhando conhecimento à medida que as coisas iam acontecendo. Eu digo mesmo que o primeiro ano foi o ano zero. Eu estava literalmente a trabalhar, portanto, num emprego em que já era pela minha própria empresa, mas tinha um emprego, trabalhava a fazer software para outros, e nos primeiros 6 meses desenhei aquilo que viria a ser a Rupial, e depois só a partir dos 6 meses, já quando tinha alguma sustentabilidade financeira, é que saltei fora desse trabalho e comecei a 100% na Rupial. Para ter uma ideia, só um ano depois é que tive escritório e, portanto, 14 anos depois estamos cá, faturamos 10 milhões de euros, somos mais de 200 pessoas, temos escritórios em Lisboa e Porto, mas tudo começou porque eu comecei a dar passos, um passo de cada vez, comecei a aprender as coisas devagarinho, muito devagarinho, sem pressas. E mais tarde veio o Invoice Express, o Software as a Service de faturação, mas quer dizer, começou assim, começou porque queria fazer as coisas diferentes, porque já tinha uma bagagem muito grande de desenvolvimento pessoal, já tinha feito uma série de cursos de desenvolvimento pessoal nessa altura e queria fazer as coisas de forma diferente daquilo que eu observava no mercado. Achava que havia uma forma melhor de se tratar as pessoas, de se liderar, de fazer as coisas com outro espírito, com outra substância. E, portanto, e nada melhor do que lançares as tuas próprias ideias e fazeres à tua maneira. Rui, eu mais tarde na conversa estou muito interessado em saber mais sobre essas questões de liderança e de cultura organizacional, porque acho que são realmente muito interessantes. Mas tu focaste aí num ponto que eu acho muito interessante, que é quando tu lidaste aos 26 anos com essa grande questão do vou para fora, lanço a minha própria empresa, quando estavas a lidar com essas várias opções, tu disseste aí que já tinhas uma bagagem de desenvolvimento pessoal, ou seja, já tinhas entrado aqui um pouco no mundo do desenvolvimento pessoal. E isso acabou, pelos vistos, por desempenhar aí um papel importante, porque parece que te ajudou a tomar essas decisões com mais consciência do que é normal aos 26 anos. Sim. Portanto, eu aos 26 anos lancei a empresa. Eu aos 20 anos tive contacto com o meu primeiro curso de desenvolvimento pessoal, foi cá em Portugal, foi com
com um formador que não é muito conhecido, mas pronto, não interessa. Fiz um curso de desenvolvimento pessoal cá, abriu-me a mente, quem já fez curso de desenvolvimento pessoal passa por este processo, que é aquilo parte-nos o coco todo e nós literalmente fritamos a pipoca e começamos a questionar tudo. E eu tive a felicidade de ter tido essa experiência aos 20 anos. E mais tarde acabei por começar a devorar livros, que é uma coisa que acontece quando nós enverdamos por este caminho, começamos a devorar livros de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, de espiritualidade, de cenas mais esotéricas até, de alinhamento de chakras, trabalhar com energias, de reiki, de todas essas experiências que são muito interessantes e a meu ver, enriquecem muito o ser humano. E aos 23 anos fui fazer o Tony Robbins, fui fazer o Unleash the Power Within, fui a Londres. Em 2004 voltei lá, voltei novamente a Londres para fazer novamente o UPW e depois tive cerca de 10 anos sem tocar no mundo Tony Robbins. Mas isto para dizer que até aos 26 anos já tinha essa bagagem, já tinha esse contacto, já tinha um mindset e já tinha a capacidade de fazer perguntas e de explorar conversas, ainda que fossem só comigo mesmo, de explorar, de ir do ponto A ao ponto B, que neste caso era de Lisboa para Dublin, e explorar as infinitas possibilidades que existiam e porque que estava a fazê-lo. E, portanto, sim, sem dúvidas que foi fundamental para esse meu processo. Acho que é fundamental o desenvolvimento pessoal. Eu, nas minhas empresas, aposto muito em cursos de desenvolvimento pessoal e para as minhas pessoas, exatamente porque ajudas a pensar e ajudas a crescer enquanto pessoas e sobretudo, quando são pessoas mais felizes e mais alinhadas, também produzem mais. Portanto, sem dúvidas que o desenvolvimento pessoal é um dos alicerces de onde estou hoje. Senão não estaria aqui hoje se não tivesse tido contacto tão cedo com estes cursos. E sou um felizardo por ter tido tão cedo. Tenho noção disso. Sim, sabes que eu comecei assim a ter um contacto mais formal com o desenvolvimento pessoal em 2005, ou seja, na altura com 30 anos, ou seja, 10 anos mais tarde do que tu Que giro. pelo menos em idade. E quando eu tive esses primeiros contactos, tive a mesma reação que hoje vejo muitos dos alunos que chegam até aos cursos que eu faço, com 30, 35, 40, 50, 60, 70 anos, e muitas vezes dizem, pá, eu gostava de ter tido contato com isto, era quando tinha 20 anos, né? ou até antes. E eu hoje vejo o impacto que tem na alguns jovens, eu vejo, por exemplo, o impacto que tem nos meus filhos, eles desde muito cedo terem acesso a certo tipo de conversas, certo tipo Exatamente. de contextos e conteúdos, e acho que é muito interessante que nós possamos promover isso mais e mais junto das pessoas mais jovens e que, claro, que as universidades possam fazê-lo, que as escolas possam fazê-lo e também é que às vezes um dos meus cavalos de batalha, que as empresas também o possam fazer. Posso fazer, sem dúvidas. Como é que tu olhas para o desenvolvimento pessoal dentro das empresas? Olha, é interessante porque a experiência que eu tenho em levar pessoas para o desenvolvimento pessoal, seja a fazer cursos de coaching, seja a fazer cursos do Tony Robbins, seja a fazer cursos de liderança, de negociação, o que é que seja, é sempre gratificante porque enriquece as pessoas, em primeiro lugar, do ponto de vista pessoal. Por outro lado, também é desafiante mas quer dizer, eu vivo muito bem com esse desafio, que é um empresário que tenha a ilusão de que as pessoas vão continuar com elas para o resto da vida, se calhar não vai gostar muito de investir em desenvolvimento pessoal. Porque normalmente o desenvolvimento pessoal vai fazer abanar muito a vida da pessoa, vai questionar relacionamentos, vai questionar a sua própria profissão, se é feliz no trabalho, se não é, se vai começar a ser o chatitioner, no sentido em que vai começar a usar as perguntas de coaching a toda a hora e tu vês que aquilo às vezes é um bocado forçado até ser natural e, portanto, é desafiante e eu já como é que eu ia dizer, já espero inclusivamente que quando as pessoas vão a este tipo de cursos que aquilo abane, que as pessoas comecem a questionar,
Por outro lado, é extremamente gratificante porque tu vês as pessoas a ter um crescimento pessoal e algumas delas alinham-se com a empresa na medida em que querem mais e começam a contribuir cada vez mais e começam a ter uma atitude ainda mais proativa e mais descontraída e mais relaxada e acontece a produtividade aumentar e outras pessoas acabam até por sair, seguem as suas carreiras, seguem as suas vidas, mas para mim, enquanto pessoa, enquanto ser humano, é extremamente gratificante perceber que tive a oportunidade de tocar nelas e de fazê-las levá-las para o próximo nível, sabendo de antemão que quando elas saem não é o fim, é somente um novo ciclo e sei que muitas delas, inclusivamente, volto-me a cruzar com elas no caminho quando elas saem. Portanto, o desenvolvimento pessoal para mim tem um papel fundamental porque ajuda sobretudo as pessoas a pensarem, a questionarem, a criticarem, a porem a causa, a porem-se em causa e não em efeito e dá-lhes um conjunto de ferramentas e bagagem que fazem com que toda a empresa se eleve. E, portanto, o que é interessante também é, quando tu começas nesta jornada, há poucas pessoas que têm essa bagagem, quanto mais pessoas têm essa bagagem dentro da empresa, mais a cultura fica sólida, mais todos falam na mesma linguagem, no mesmo vocabulário, pá, e o nível de discussão dentro da empresa eleva-se muito. Hum. Às vezes não te sentes pressionado, porque tu, neste caso, enquanto líder formal das tuas empresas, tu quando estás a entregar esses estímulos, que às vezes são estímulos muito fortes, não é? Tu Uhum. investes em mandar pessoas das tuas empresas para fazer cursos longos e de imersão. Portanto, quando estas pessoas agora voltam e reparam em coisas, até Uhum. quando olham para ti, reparam Uhum. com mais atenção naquilo que tu dizes, na forma como tu dizes, ou seja, também passam a ter uma capacidade crítica expandida. Isso não te coloca sob pressão, às vezes. Coloca, mas desafia-te a crescer claro, no meu caso em particular eu adoro isso, porque isso ajuda-me a questionar-me a mim mesmo, a pôr-me em causa e a fazer melhor. Quem não tem esse mindset, é natural que sinta essa pressão e é natural que não goste. Eu gosto em particular. E também tem outro efeito que é, já aconteceu e para mim foi muito gratificante, de repente ver pessoas que fizeram estes cursos e, sei lá, estou-me a lembrar de uma pessoa em particular que era completamente contra os cursos de coaching, achavam que isto era uma fatochada e não sei o que, não sei o que mais, e tinha aquele mindset de que isto era tudo uma banha da cobra, e quando foi fazer formalmente, adorou completamente, virou, pá, tenho várias pessoas neste registro, mudou completamente a forma de falar de coaching, algumas delas até se tornaram coaches mais tarde, Uhum. e o que é giro é que depois parece que te entendem. Parece que, então era isso que tu querias dizer quando fazias isto. E eu, ok, é isso mesmo. Portanto, também tem esse efeito de interessante. Mas sim, pressiona-te porque também te mete em causa. Uhum. Eu pessoalmente gosto dessa pressão. Certo. Como tu disseste há pouco, depende aqui do teu paradigma mental, não é? Que se tu tiveres É, um paradigma mental de uma liderança moderna, tu queres ser queres posto em isso? causa e queres que as pessoas também acabem por elevar os teus estándares ao serem às vezes mais fortes na sua capacidade de avaliação. Sabes que eu tenho umas experiências muito engraçadas de quando eu comecei a dar formação na área do desenvolvimento pessoal e comecei a trabalhar com grandes empresas. Pá, tenho algumas experiências mesmo que ficaram para sempre guardadas, pá, de pessoas que ao mesmo tempo me estavam a contratar, e estamos aqui a falar sobretudo com empresas daquelas com centenas ou milhares de Uhum. colaboradores, estão a contratar para fazer formação na área do desenvolvimento pessoal, mas ao mesmo tempo estão aterrorizadas com a ideia de aumentar realmente o nível de consciência Das das pessoas. pessoas que trabalham naquela empresa, porque eu lembro de ter tido conversas que são conversas que para mim até foram difíceis na altura de encaixar e de entender, que é de alguém me estar a contratar e ao mesmo tempo estar a dizer ao Pedro, eu quero atingir estes resultados com a formação, mas há aqui uma série de coisas que não podem ser postas em causa, porque nós pagamos salários baixos, nós não damos as melhores condições de trabalho, nós às vezes não criamos as melhores condições de carreira, pá, e se as pessoas começarem a sentir-se muito autónomas, ou seja, se começarem a criar, a interagir com a empresa à luz dos princípios do desenvolvimento pessoal, isto se calhar Uhum. vai dar a geneira.
E ou de repente temos aqui toda a gente a virar sindicalista, ou temos despedimentos em massa, e eu na altura achei aquilo mesmo muito interessante, porque tem a ver com o paradigma, não é? Com o paradigma mental, porque se o paradigma e se a cultura da organização for realmente de criar situações Crescimento. e contextos em que todos ganham, então o Aham. desenvolvimento pessoal vai ser sempre bem-vindo. Não é? É. O crescimento pessoal nas empresas, hum, antecede o crescimento profissional. Portanto, ou Uhum, seja, uma pessoa que tem um crescimento de dentro, portanto, eu acredito muito nisto que isto se cresce de dentro para fora. Significa que se o grupo de pessoas que existe numa empresa começar a crescer pessoalmente, a empresa também vai crescer. E, portanto, isto é a soma do todo, não é? Ou como é que se diz? A soma das partes vai ser sempre superior ao todo. Portanto, se uma das partes começa a crescer, vai desafiar as outras, isto vai-se pegar e toda a parte todo o grupo vai crescer. Agora, também e aqui em bom português, é lixado, porque há empresas que não precisam de colaboradores pensantes, não precisam de colaboradores que sejam criativos, que inovem, que tenham iniciativa, precisam de colaboradores que façam umas tarefas rotineiras, que façam aquele trabalho das 9 às 5, que são necessárias, que são importantes, e eles não precisam de que aquelas pessoas comecem agora a questionar tudo. E essa é que é a parte lixada, porque aí há um desalinhamento entre o colaborador e a empresa. E aquilo que resta à empresa, para já a empresa, se calhar, aí apostar em desenvolvimento pessoal, se calhar não é a coisa mais inteligente do mundo, porque sabe que isso vai acontecer. Por outro lado, o colaborador deve-se pôr em causa e pensar, mas se calhar eu não me encaixo aqui e está na altura de sair. Isto se calhar serviu-me durante não sei quantos meses, anos, décadas, mas se calhar está na altura de sair porque aquilo que eu quero é mais. Aquilo que eu quero é crescimento pessoal, aquilo que eu quero é pôr-me em causa, aquilo que eu quero é estar rodeado de pessoas que me façam crescer e que cresçam comigo. E, portanto, estar num sítio onde isso não acontece, não se encaixa com quem eu sou neste momento. Portanto, e aí devem-se colocar em causa e inclusivamente sair. uhum. Oh, Rui, eu acho que tu tens aí uma vantagem grande quando estás a procurar implementar desenvolvimento pessoal dentro das tuas empresas, que é o facto de tu seres o CEO, não é? Ou seja, tu, Sem dúvida. tu consegues, Sim. claro que olhando atentamente para os teus números, mas quando tu tens uma crença enraizada numa determinada coisa, tu podes avançar com ela mesmo sem teres que mostrar a ti próprio com números, não é? Porque Uhum. uma das coisas que eu às vezes observo em empresas grandes é que até podes ter, por exemplo, um diretor de recursos humanos ou um diretor comercial, alguém que tenha uma crença forte no desenvolvimento pessoal. Só que Uhum. quando se chega à altura de vender internamente a ideia do desenvolvimento pessoal, é confrontado com o ROI, não é? Com Com o o retorno. retorno do investimento, que é, espera aí, para eu te dar aqui uns milhares de euros para tu apostares em desenvolvimento deste género para a tua equipa, isto vai Uhum. dar quanto no final do ano? Não é? E olhar para isto de uma forma tão linear, muitas vezes impede que os processos possam acontecer. Porque os Avançar. processos de desenvolvimento pessoal, eu acho que a afirmação que tu fizeste é forte e, na minha experiência, é muito válida, que o desenvolvimento pessoal antecede o desenvolvimento profissional. Só que isto não é apoiado numa relação ou numa fórmula perfeita que diga, ok, a pessoa faz este curso agora e no próximo ano duplica o resultado, não é? Muito longe disso. Não. Não, muito longe disso. Até porque como é que é de explicar? Hum, acho que as empresas e a cultura das empresas e a solidez das empresas testa-se não quando estamos em maré alta, portanto, quando os barquinhos estão todos no mar e a onda está muito grande e toda a gente surfa a onda, mas testam-se quando a maré está flat e não há mar e a economia está na penúria. Aí é que se vê a solidez do grupo de pessoas que está connosco. Aí é que se vê a capacidade que as pessoas têm de tomar iniciativa, de explorarem, terem a capacidade de explorarem as infinitas possibilidades de ir do ponto A ao ponto B. Aí é que se coloca, portanto, aí é que se vê a maturidade das pessoas e a forma como elas se comportam. E aí é que se vê o desenvolvimento pessoal e o investimento do desenvolvimento pessoal em ação. É claro
que se nós olharmos para isto só do ponto de vista financeiro, hum, eu já cometi esse erro, já houve vezes em que começava a olhar para o valor em que ia gastar de dinheiro e tive mesmo, e depois até foi com uma conversa com o mentor meu, que ele pôs-me em causa, olha lá, enquanto tu não olhares para isto como investimento e estás a ver isto como despesa, tu nunca vais justificar para ti mesmo o valor que estás a gastar em formação, porque acaba por ser uma boa fatia. Quando tu vês como investimento nas pessoas e percebes que, sei lá, se as pessoas aprenderem a vender melhor, e isto também é desenvolvimento pessoal, portanto são capacidades de comunicação, se aprenderem a vender melhor, isso vai-se refletir na forma como eles lidam com os teus clientes. Por exemplo, as equipas de suporte, como lidam com os clientes, as equipas de venda, como lidam com os clientes, as equipas de recursos humanos, como lidam com os clientes internos. Isso tem um ROI que é invisível, mas quer dizer que se tu tiveres as métricas no sítio certo, se calhar consegues medir mais para a frente e perceber qual é que é o retorno efetivo disso. Agora, quem toma decisões baseadas numa folha de Excel vai ter dificuldades. Só que essas pessoas que tomam decisões baseadas numa folha de Excel, muito provavelmente são as primeiras a sair quando a maré baixa. Uhum. Portanto, também não é essa, se calhar não são essas que têm que decidir. A meu ver os líderes das empresas não deviam, mas podem ter a consciência de que a qualidade da sua empresa e da sua organização depende muito da capacidade que as pessoas têm nos momentos de crise de tomarem decisões e de agirem conforme a situação que têm perante à sua frente. E isso é um investimento que se deve pensar. Agora, como é que se vende isso? Não sei. Felizmente não estou no negócio de vender cursos de desenvolvimento pessoal. Eu tenho assim umas ideias, não é? Porque a minha principal estratégia seria ajudar as pessoas que estão em posição de decisão a adotarem uma crença forte, sólida, na ideia de que, através do desenvolvimento pessoal, cumprimos das nossas das grandes missões enquanto seres humanos, que é ajudar-nos mutuamente Uhum. a crescer e a progredir. Claro que às vezes as pessoas dizem, pois, isso é muito bonito, mas vá lá à Assembleia de Acionistas dizer, olha, É dizer isso. o resultado este ano não cresceu, pá, mas o desenvolvimento pessoal foi Foi espetacular. espetacular. Sim. Sabes, outra das ideias, Rui, que eu gostava aqui que tu comentasses, que eu às vezes vejo em alguns contextos empresariais, é estas questões do desenvolvimento pessoal, da liderança, do coaching, elas são muito importantes e decisivas para as pessoas que ocupam os lugares de topo na organização, não é? Para os diretores, para os gestores. Mas depois, para as outras pessoas, não precisamos dessas coisas, não é? Isso também é uma coisa que eu às vezes vejo aí a circular, uma crença que eu vejo a circular, que estas coisas são interessantes para quem tem posições mais altas na organização, mas parece-me que tu acreditas numa coisa diferente, não é? Que isto é importante para todos, Para todos, independentemente para da... todos, para todos, Sim. para todos. Uhum. Para todos, basta pensar assim. Sei lá, por exemplo, pegando no teu modelo de laser, Uhum. o teu modelo de laser. Portanto, o teu modelo laser, se a organização toda conhecer o modelo laser, à partida, já vamos ter aqui uma base e uma framework para comunicarmos melhor uns com os outros. Seja a pessoa que está no suporte a atender tickets de suporte ou a atender telefonemas de suporte de um cliente que está do outro lado a queixar-se e a reclamar portanto, e até pode estar a ser agressivo. E essa pessoa, se estiver dotada dessas ferramentas, que é a pessoa que está na linha da frente, se calhar é a pessoa que não é propriamente a pessoa mais bem paga da empresa, mas é a pessoa que dá a cara para os clientes. Se ela estiver dotada de ferramentas, o seu trabalho não só vai ser mais interessante, como se a pessoa, por exemplo, se for uma pessoa que tiver uma energia verde muito forte, ela vai sentir que está a ajudar o cliente e com isso vai se sentir realizada e com isso vai sentir-se feliz no seu local de trabalho, ao mesmo tempo que para ti, enquanto dono da empresa, dá-te a garantia de que os teus clientes estão a ser tratados como devem ser. Portanto, acima de tudo, essas pessoas devem ter esse tipo de formação. Bem, no suporte tens exemplos disso. Nas vendas tens exemplos disso. Pessoas que com a capacidade de influência e de comunicação e que ferramentas que nós vamos buscar ao mundo do desenvolvimento pessoal, que tornam as vendas mais eficazes e mais íntegras e mais ir ao encontro das necessidades do outro
e não tanto no sentido de impingir ou de manipular o outro para fazer uma venda de curto prazo que mais tarde só vai dar chatices. Ou o financeiro, que normalmente é quadrado e que normalmente é muito azul e que tem uma linguagem muito orientada a números, saber comunicar com essas pessoas e essas pessoas terem a capacidade de comunicar umas com as outras é fundamental. Portanto, claro que o desenvolvimento pessoal para mim é transversal. Agora, também é verdade que há cursos e há formações específicas que não são para toda a gente. Portanto, sei lá, eu não, embora eu acho que toda a gente beneficie deles. Eu é que, enquanto empresa, também tenho que fazer uma escolha do que é que vou investir, do ponto de vista de formação, e perceber que há formações, sei lá, falar em público, se calhar é uma formação que não é para toda a gente, porque nem toda a gente vai falar em público. Se calhar uma negociação, um curso de vendas, um curso de liderança. Embora eu acho que todos eles beneficiem desse tipo de cursos, desse tipo de formação. Um curso de coaching, por exemplo, um curso de coaching. Há quem pense que o curso de coaching é para quem quer ser coach. Eu não acho, eu não considero isso. Acho que o coaching é para toda a gente. É uma ferramenta fundamental na nossa vida pessoal e profissional. E uma pessoa que tenha uma formação de coaching vai conseguir resolver melhor problemas e encontrar soluções em qualquer área da empresa. Portanto, se todos eles tivessem isso de base, era muito mais fácil encontrar soluções em vez de estar só a focar-se nos problemas. E, portanto, sei lá, o facto das pessoas saberem o que é estar em causa ou estar em efeito, melhora logo a comunicação. É muito fácil colocar alguém que esteja em efeito, em causa, quando já tem esse conceito por trás, quando já percebe o que é que isso quer dizer. E, portanto, claro que é para toda a gente, no meu entender. Nem pensar que é para só as equipas de topo. Agora estava-te a ouvir a falar sobre a relevância que tu achas que o coaching pode ter para qualquer pessoa, e estava-me a lembrar, uma vez estava a assistir a uma conferência e tive assim um insight muito grande, porque estava uma empresária, estava a falar, e ela estava a dizer que, no fundo, o que é que nós fazemos dentro das empresas, dentro das organizações? Nós conversamos uns com os outros, nós estamos continuamente a conversar, pode ser por e-mail, pode ser numa reunião, pode ser pessoalmente, mas nós estamos numa conversa, uma conversa contínua, um para um ou um para muitos. E quando ela estava a dizer isso, eu tive aqui o meu insight, que foi, como nós... eu sou um dos adeptos da definição de que o coaching é a arte de manter conversas orientadas e conscientes. Então, se esta arte for levada para dentro da empresa, a conversa dentro da empresa vai melhorar. Vai ser mais consciente, vai ser mais orientada. Logo, a conversa vai gerar melhores resultados no final. Sem dúvidas, é verdade, concordo plenamente. Olha, Rui, nós já falamos aqui 2 ou 3 vezes na cultura da empresa. E sei que isto é um tema importante para ti, quando tu pensas nisto, em cultura da empresa, quais são assim as principais ideias que tu associas a esse termo? Ok, então para mim definição de cultura é somente esta: a forma como as pessoas se comportam. A forma como as pessoas se comportam dentro de uma organização é o que dita a cultura da empresa. E normalmente as pessoas associam a cultura à visão, à missão, aos valores, à mesa de ping-pong que existe dentro do escritório ou não, aos perks, aos benefícios, ao salário, mas nada disso, tudo isso pode influenciar a forma como as pessoas se comportam, mas no final do dia a cultura é somente a forma como as pessoas se comportam. Portanto, e agora tu dizes assim, há empresas que não têm uma missão definida. Há N empresas que não têm uma missão definida. E elas deixam de ter cultura. Não, elas têm uma cultura. Existe uma cultura lá. A cultura pode ser melhor ou pior, independentemente da missão. A mesma coisa aos valores. Há N empresas que têm os valores na parede, que dizem que têm integridade, e que têm honestidade, e que têm isto e aquilo outro. E depois temos as Enrons da vida, que vão à falência e que tinham esses valores todos lá, que aquilo se googlarem aquilo é cómico, e que, no entanto, a Enron foi à falência por fraude. Portanto, então, a forma como as pessoas se comportam dentro de uma organização nem sempre é influenciada pelos valores, pela missão, pela visão. Agora,
Também é verdade que há excelentes exemplos em que a missão e os princípios e os valores da empresa estão bem vincados e isso dita a cultura. Agora, é importante distinguir aqui o que é cultura, do que é visão, do que é princípios, do que é valores. Todas as empresas têm uma cultura empresarial, há empresas que têm uma cultura fantástica, há empresas que têm uma cultura de Uhum. Hum. e isso somente dita a forma como as pessoas se comportam. Vou dar exemplos. Um, Sei lá, a forma como uma chefia dá uma reprimenda, se o faz em open space e aos gritos e para toda a gente ver, ou se o faz em privado e faz numa ótica de motivação e de explicar os princípios da empresa e de explicar onde é que a pessoa está a pisar o risco e de certa forma de explicares o que é esperado da pessoa e o que é esperado da organização e das pessoas que estão naquela função. A forma como as pessoas elogiam no sentido de reconhecem, não é elogiar, é reconhecer. O mais importante do que elogio é o reconhecimento. E fazem esta distinção simplesmente de o que é reconhecimento e o que é elogio. Porque elogio eu só estou a focar na parte boa. Eu só estou a dizer palmadinha nas costas porque fizeste bem. O reconhecimento é inclusivamente quando as coisas não correm e não têm o resultado que a gente espera. Eu reconhecer o esforço, o trabalho que a pessoa fez, independentemente do resultado. É reconhecer, portanto, e a forma como as chefias e a liderança fazem isso, dita muito o comportamento das pessoas. Porque a forma como eu vou tratar os meus colaboradores vai se refletir na forma como os meus colaboradores vão tratar os outros, os clientes e os fornecedores. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma das coisas que eu volto e meia tiro-me do sério é a forma como às vezes se trata alguns fornecedores. Eu apanho respostas que se dão aos fornecedores e tiro-me do sério, porque às vezes as pessoas não entendem porque o fornecedor está ali a chatear-nos com uma proposta, ou se damos resposta, se não damos. E aquilo tira-me do sério porque a forma como nós tratamos os fornecedores é a forma como nós vamos tratar o resto da organização. Portanto, não é porque do ponto de vista hierárquico o fornecedor está supostamente abaixo que eu agora vou tratar dele de forma diferente. Então, a cultura da empresa é isto, é a forma como nós nos tratamos uns aos outros e aqui também, isto dá pano para mangas este tema, porque há culturas onde um colaborador vai excel, vai brilhar e não necessariamente esse mesmo colaborador, se for colocado noutra empresa com uma cultura diferente, se calhar vai ser medíocre. Uhum. Então, porque são culturas diferentes, são formas de comportamento diferentes, são formas de estar diferentes. Agora, porquê que eu gosto tanto disto? Porque isto é o laboratório perfeito de desenvolvimento pessoal. Porque Uhum. é a forma como tu podes explorar diferentes incentivos e diferentes estímulos para disputar comportamentos diferentes. E isso para mim é delicioso. Portanto, cultura empresarial é isto para mim. Respondendo curto e grosso, é a forma como as pessoas se comportam. Quer dizer que se eu quiser conhecer a cultura de uma organização, não me basta só abrir a webpage da empresa e ir lá ler a missão, a visão e os valores. Provavelmente vou aprender mais sobre a cultura observando as Observando, pessoas da empresa em ação. não Eu tenhas dúvida. Rui, há uns anos estava a dar formação num banco, num grande banco, e eram um nível muito alto na hierarquia, eram diretores centrais e estavam a falar, mostraram um estudo, uma coisa lindíssima de orientação para o cliente. E eu era cliente, eu nessa altura era cliente desse banco. E uma semana antes, fiz uma confusão com as minhas contas e falhei um pagamento, não sei se do cartão de crédito, uma coisa qualquer. Fiquei com um pagamento em atraso ao banco. E recebi um telefonema que foi dos piores telefonemas que eu recebi da vida, que foi basicamente com uma linguagem minimamente mais cuidada do que esta, mas foi basicamente ao caloteiro quando é que pagas. E eu achei tão engraçado, porque ali é que eu li cultura. Claro que podia ser uma pessoa que estava totalmente desalinhada com a cultura da empresa, como às vezes acontece, Certo? mas aquele momento ali para mim foi mais importante do que estar a ver aquela apresentação Aquele tão linda. slide. Olha, mas Sim, uma coisa que me estava aqui a saltar, Rui, é que
Se eu, enquanto pessoa que está no mercado de trabalho à procura de uma empresa onde trabalhar, não é? Uhum. Quero trabalhar para uma empresa. Eu muitas vezes vou-me focar lá está, em entender mais ou menos o que é que a empresa faz, qual é a orientação, e vou estar muito interessado em saber quanto é que me vão pagar e que tipo de condições me Aham. vão dar. Mas parece-me que a prazo, e estou a pensar nas conversas que eu tenho com os meus clientes de coaching, a prazo, aquilo que me vai fazer prosperar e gostar do sítio onde estou a trabalhar ou não, será mais a cultura do que outra coisa. Sem dúvidas, sem dúvidas. Pá, o salário é importante, sem dúvidas. Claro que é, toda a gente precisa de pagar contas e há um mínimo, isto na minha experiência, há um mínimo que deves receber e deves procurar receber esse valor, porque senão também não vais ser feliz por muito que a cultura da empresa seja fantástica, porque vais estar sempre em angústia para pagar contas. E portanto, mas retirando a questão salarial, e eu trabalho muito no mundo das tecnologias de informação, portanto, só para dar aqui um contexto, no mundo das tecnologias de informação é ao contrário, há escassez de pessoas e há demasiada procura, portanto, é tudo sete cães a um osso, os software developers ganham bastante dinheiro, portanto, eu sei que é um mundo à parte, mas retirando a questão salarial, e no momento em que, sei lá, vou exagerar, imagina que eu tenho aqui duas propostas de 1000 euros, Uhum, e 1000 euros é aquilo que eu queria. certo, No momento em que eu retiro a questão salarial, daí é claro que eu tenho que olhar para a cultura da empresa. É claro que eu tenho que perceber o que a empresa faz, como é que faz, como é que eles lidam com situações estressantes, como é que lidam com situações de celebração, de vitória. E, portanto, e o que é interessante é que quem vai a uma entrevista de trabalho raramente explora isso e certo. raramente faz perguntas. E um bom recrutador, no meu entender, olha muito para as perguntas que o candidato faz. E olha muito porque as perguntas que o candidato faz vai sempre revelar qual é que é o paradigma que a pessoa tem, de onde é que vem, e vai revelar muito o que é que ela valoriza. E para além de que alguém que faz perguntas, à partida é uma pessoa que gosta de pensar e gosta de refletir e gosta de propor melhorias e não é somente alguém que vai fazer algo mecanicamente. Agora, consoante a posição, isso pode ser bom ou pode não ser. Mas, enquanto candidato, é muito importante, a meu ver, fazer perguntas do género: olha, como é que vocês celebram as vitórias? Uhum, Por exemplo, qual é que foi a última vez que houve uma celebração em grupo? Quando é que foi a última vez que alguém foi reconhecida publicamente e como é que o foi? Como é que isso aconteceu? E isso vai dar muitas pistas sobre como é que a empresa funciona. Ou, por exemplo, como é que reprimendas? Como é que as reprimendas são dadas dentro da empresa? Como é que as promoções são feitas dentro da empresa? Como é que os despedimentos são feitos? São claros para toda a gente? São comunicados ou não são? Como é que as promoções são baseadas em performance ou é baseadas em critérios subjetivos e é se estás próximo da amizade, da chefia ou por questões políticas? Como é que as coisas funcionam cá dentro? E, portanto, o entrevistado tem um poder que raramente é explorado, que é ele numa entrevista, normalmente mete-se numa hierarquia inferior ao recrutador, mas na verdade, se o candidato aparecer numa postura de igual para igual e começar a questionar, aquilo inclusivamente até é capaz de valorizar a candidatura da pessoa, dependendo do recrutador e dependendo da empresa, obviamente. Mas também, se for diria eu, no meu entender, se for uma empresa que não valoriza isso, se calhar também é um sinal de que não é a empresa para mim. certo. Mas pronto, não sei se respondi à tua pergunta. Sim, respondeste, porque o recrutado, ou o potencial recrutado, está a Uhum. tomar uma grande decisão, não é? Sim, Às vezes parece que no recrutamento que só há uma decisão a acontecer, que é da parte do sim, recrutador, vou ou não não é contratar verdade. esta pessoa.
sim. Mas há uma decisão que eu acho que é ainda maior, não é? Porque quando eu decidi trabalhar para uma empresa, eu estou a decidir passar lá a maior parte do meu tempo acordado, não é? E Verdade, isso é uma decisão, é uma decisão que vai ter uma influência enorme sobre a minha satisfação e o meu nível de felicidade. E sem muitas vezes dúvida. nesse momento diz, não pá, aceitei aqui uma proposta porque pagam mais ou porque têm boas condições, e acho que o pensar na cultura, né, Uhum, começar, como é que será depois trabalhar aqui no dia a dia, né? E acho que tu deste aí umas achegas muito boas. Há aí dois tipos de momentos que nos podem ajudar a imaginar isto, que é o uhum. que é que acontece quando as coisas correm mesmo bem e E o que é que acontece quando acontece corre quando mal. quando as coisas correm mal, não é? E eu estava a pensar que isso seriam o mesmo tipo de perguntas que nós podíamos fazer, por exemplo, quando estamos à procura de um, sei lá, de um parceiro romântico, não é? Exato. Às vezes ficamos muito focados na cena de ela é tão bonita e atraente, ou ele é tão charmoso, não sei o quê, e esquecemos da conversa de, olha, e quando isto correr mesmo mal, como é que vai ser? Como é que tu lidas quando as coisas te correm mesmo mal ou quando as pessoas não fazem o que tu queres? Passas-te a cabeça, desapareces, fazes stonewalling durante 3 dias e não falas com ninguém. Não é? É verdade. Essas conversas são mesmo muito importantes porque o nosso nível de felicidade, ele parece estar Delas, sobretudo ligado à qualidade das nossas relações, não é? E as sem relações dúvida. profissionais são muito importantes, não é? Eu acho que a última vez que eu vi números sobre isso, acho que se bem me recordo, cerca de 70% das pessoas em Portugal que deixam o local de trabalho É com as apontam filhas. como razão número um a relação com as FIAs, mesmo que depois possam existir outras coisas, não é? E essa é a tal da cultura que tu falavas em ação, não é? Sim, sem dúvidas. Sim. Sim, há mais do que as FIAs, mas sim, a maioria das pessoas quando sai, pelas FIAs. Acho que há mais razões também pelas quais as pessoas saem, por exemplo, sei lá, eu hoje em particular tive a notícia de que uma pessoa ia a sair, e eu sei que está a sair porque está a haver mudanças na empresa e na forma como nós trabalhamos, não é necessariamente porque a pessoa se dê mal com as chefias ou que não. Agora, mas sim, é verdade que quando as pessoas saem satisfeitas e vão começar à procura de um local de trabalho, é porque normalmente há um relacionamento ali que não está a funcionar bem. Há, e normalmente esse relacionamento é com a chefia, e a forma como têm para se livrarem desse problema que é a chefia é saírem. E está ok. E está ok com Sim. isso. Sabes que um mundo onde eu vejo isto muito a acontecer é no mundo do futebol, né, onde eu trabalho bastante, onde Uhum. muitas vezes não se pensa o suficiente nas questões da cultura, né, da Uhum. cultura organizacional. Qual é a cultura desta organização? Como é que nós, lá está, como é que lidamos com os momentos maus e com os momentos bons? Uhum. E como é que como é que nós selecionamos alguém para fazer parte aqui da nossa organização? E hoje em dia, sobretudo a partir de um certo nível, parece que se joga só o jogo dos números, que é o que interessa, é se pago isto ou pago aquilo, Yeah. e depois eu às vezes lido com situações de jogadores e também de treinadores que às vezes ganham muito dinheiro e Uhum. são muito infelizes São porque não infelizes, sim. são infelizes porque depois não gostam da forma como são tratados, têm dificuldade lá está, têm dificuldade em lidar com a cultura que ainda por cima às vezes é uma cultura muito caótica, em que tu Sim, não consegues bem, porque também há isso, não é, Rui? Que é é. aquelas empresas que às vezes pela sua dimensão a cultura é caótica, que é uns fazem de uma maneira, mas outros Mas fazem de fazer outra. outra. Sim, sim, sim. É a cultura do E isso inesperado. Se pôr um laranja deve ser espetacular. deve ser espetacular. Mas isso também que estou-me agora a lembrar, a lembrar de empresas onde, por exemplo, uma chefia muda sei lá, muda de departamento ou muda de zona geográfica e a equipa dessa chefia quer ir toda atrás, É, porque, é, é, porque a ligação é com aquela pessoa, não é com a é. organização no total. E Isso acontece muito, por exemplo, nas equipas em que o líder sai, pá, é marcares no cronómetro para ver quantos dias é que eles ficam até serem todos. Eh, É comum, é Olha, comum. olha, Rui, nós já falamos aqui algumas vezes em dinheiro e Uhum. há algum tempo
eu e a Mia, de um dos nossos tours de inspiração para a vida mágica, tivemos precisamente no Algarve, e tu na Aham. altura fizeste a palestra de abertura do evento e falaste bastante sobre Yeah. dinheiro, se eu me recordo, não é? Sim, E sim. como é que nós ligamos? Porque o dinheiro está muito presente na atividade das empresas, não é? Uhum. E está presente quer no global, né, a empresa, a sua faturação, os lucros que gera para os acionistas, etc. E também está presente na questão dos salários e dos prémios que Uhum. as pessoas ganham. Como é que se liga isso com o desenvolvimento pessoal? Ou seja, o facto de tu trazeres o desenvolvimento pessoal para dentro da empresa ajuda às conversas com o dinheiro? Ajuda as pessoas a serem mais autónomas na forma como se relacionam com o dinheiro? Sim. Sobre esse tema, sobre essa perspectiva, aquilo que posso dizer é, por exemplo, desde o início da Rupial, que eu procurei sempre que houvesse, eu não gosto da palavra transparência, mas visibilidade. Porque transparente não significa que tu vejas. Uhum. E visibilidade significa que eu vou dar luz e alguém vai ver aquilo que eu estou a mostrar. Então nós mostrávamos sempre, por exemplo, os resultados da empresa, os salários, a questão de todos poderem saber os salários uns dos outros dentro da organização. Eu procurei sempre, pelo menos dentro do escritório, assim acontecesse. Fiz experiências ao longo do tempo de discutir aumentos salariais em grupo. Já abandonei essa ideia, mas foi muito divertida. Na altura foi divertido ver o comportamento das pessoas, ver o que é que elas valorizam. Portanto, o dinheiro nas empresas, do meu ponto de vista, tem que ser uma coisa que tem que ser falado sem tabus. E isso também dita muito a cultura da empresa. Se for falado com tabus, nós estamos a tratar o dinheiro como se estivéssemos a falar com crianças. É um tabu, não se pode falar com as criancinhas sobre dinheiro. Isso para mim não faz sentido. Se eu quero tratar as pessoas como adultas e quero que todos tratem-nos como os adultos, então vamos lá falar de dinheiro. Que é para isto deixar de ser um tabu. E, portanto, e quando são os aumentos salariais, se as coisas estiverem feitas de maneira a que forem por índices de performance em que a pessoa atinge ou não atinge, independentemente se dá bem com o chefe ou se não dá bem, e se a cultura da empresa estiver bem clara para que a pessoa saiba onde é que pode pisar no risco e onde é que não pode, e que as pessoas colaborem e que as pessoas se deem bem, perceberem que isso é parte fundamental para elas se manterem na empresa, fica muito fácil falar sobre dinheiro dentro das empresas. Agora, eu tenho perfeita consciência que eu vivo numa bolha e que no mundo empresarial ninguém fala sobre dinheiro, ninguém fala sobre salário, ninguém fala sobre aumentos salariais e que as coisas são muito escondidas. E o dinheiro é um daqueles temas que eu acho interessante falar, porque é um tema que está presente na vida de todas as pessoas. Toda a gente tem problemas ou desafios ou tem uma relação com o dinheiro e com tudo o que isso traz, e há crenças que te limitam ou potenciam relativamente ao dinheiro, como em praticamente tudo com o qual tu te relacionas na vida, e o dinheiro é somente mais uma delas. Portanto, por isso sim, eu gosto de falar do dinheiro também numa perspectiva de desenvolvimento pessoal, até porque levanta logo uma série de crenças relativamente às pessoas. Há pessoas que pensam que o dinheiro é sujo, há pessoas que pensam que estás podre de rico, não é? Porque que alguém haveria de ficar podre por estar rico. Que o dinheiro não cresce nas árvores, quando o dinheiro é papel e literalmente cresce nas árvores. Portanto, que o dinheiro nunca me sobra nada no final do mês. E eu pergunto, mais áreas na tua vida em que isso acontece? Uhum. Porque, de certa forma, o dinheiro está-te a mostrar algo sobre ti, sobre uma perspectiva, neste caso, financeira. Onde é que está as crenças de escassez na tua vida? Porque é que não há suficiente, quando nunca houve tanto dinheiro a circular na história da humanidade como agora? Porque que o dinheiro, porque que sempre que o dinheiro passa por ti ele desaparece? Porque que não o consegues mantê-lo? Será que faz sentido? Porque que és refém do dinheiro? Há aquelas pessoas que acumulam e depois não conseguem soltar, são reféns disso, são reféns e vivem em escassez também, apesar de terem muito dinheiro. Portanto, o dinheiro dá pano para mangas, e nas empresas, para mim em particular, é interessante,
causa desta questão da visibilidade. Agora, há pessoas, por exemplo, dentro da minha organização, que se calhar não lidam bem com isso, e isso revela as crenças que têm sobre o dinheiro, e eu começo a questioná-las aí e dá crescimento pessoal aí, é interessante. Uhum. E portanto, para mim é um tema que eu acho, no caso do IVM, tu deste-me 10 minutos para falar na abertura, e eu tive que Sim. tratar um tema 10 minutos e pronto, olha, decidi na altura falar sobre dinheiro. Uhum. Mas vamos explorar esse tema. Sim, ou seja, o dinheiro acaba por ter aí para além da sua dimensão literal, também tem assim Uhum. uma dimensão metafórica, não é? Que é, Tem, tu falaste aí espiritual. se eu tenho relações muito de escassez com o dinheiro, provavelmente também tenho relações de escassez com outras coisas na minha Outras vida. coisas. O dinheiro é altamente espiritual. Sim. É, É uma para é mim o uma é dinheiro é uma é altamente uma é uma espiritual. energia, não é? Porque É energia. ele não, porque não existe, não é? Exatamente. Ele Ao não contrário, existe. não É existe. altamente espiritual na medida em que a energia, tudo é energia, é feito da mesma matéria que tudo o resto neste planeta, e é somente o significado que tu dás a ele que faz com que tenhas uma experiência mais de abundância ou de escassez. Portanto, é um veículo para te viver uma espiritualidade cá na Terra. É mais um veículo para isso. Certo. Isto é uma crença minha. Sim. Que outras crenças é que tens em relação ao dinheiro? Tu há bocado falaste daquelas crenças muito limitadoras, não é? De que o Sim. dinheiro é sujo, ou de que o dinheiro foge sempre, ou que nunca consigo acumular dinheiro, ou que o dinheiro é muito difícil de ganhar, não é? Ou que ganhar dinheiro dá muito trabalho, é outra crença que eu às vezes ouço. Se queres dinheiro, tens de trabalhar muito. Sim. Que- Olha, Quais são as essa é uma tuas? crença que tenho. Eu não preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Ou seja, não preciso de pôr o meu esforço físico, sangue, suor e lágrimas para ganhar dinheiro. Acho que o sangue, suor e lágrimas tem um propósito e tem o trabalho tem um propósito na nossa vida e tem mais associado à nossa missão espiritual, está cá na Terra, mas não necessariamente tem que ser ligado à questão de ganhar dinheiro. Embora se as duas estiverem juntas, fantástico, melhor ainda. Sei lá, crenças que tenho sobre o dinheiro. O dinheiro para mim literalmente cresce nas árvores. Uhum. O dinheiro existe em todo lado. Eu valorizo muito o meu tempo vale dinheiro, aquilo que eu produzo tem valor. Crenças sobre isso. Que, por exemplo, uma das coisas que eu acho muito interessante é quando começo a falar com profissionais, eles não acham que, por exemplo, que as pessoas não estão dispostas a pagar um preço mais alto sobre o seu tempo, sobre o seu trabalho, sobre o seu contributo. E isso para mim revela-me crenças de escassez e crenças de autoestima e amor próprio, porque isto no final do dia, o desenvolvimento pessoal é sempre uma conversa sobre amor próprio e sobre amor. Sei lá, mais crenças que eu tenho sobre dinheiro. Dinheiro é energia, dinheiro vai e vem. Eu não tenho apego sobre o dinheiro, eu não tenho apego sobre a matéria. Eu gosto, por exemplo, gosto de bons carros, mas eu não me apego a eles. Eu não compro carros, por exemplo, eu alugo carros, eu desfruto dos carros. Se um dia quisesse ter um Porsche, provavelmente não comprava um carro, um Porsche alugava ou pedia a alguém que tivesse emprestado e desfrutava do Porsche enquanto me apetecesse. Se, eu não me apego à matéria. A matéria vai e vem. Apego-me, se calhar, uma das crenças que tenho é estou sempre a semear, estou sempre a acrescentar, procuro mais acrescentar valor do que procurar saber quanto é que vou receber. Tenho várias fontes de rendimentos e exatamente porque o dinheiro flui e passa por mim. O dinheiro é energia porque põe a economia a funcionar, dá emprego às pessoas, faz com que as pessoas possam realizar os seus sonhos, faz com que as pessoas tenham opções de vida. O dinheiro, por exemplo, esta é uma crença forte minha. O dinheiro não traz felicidade, o dinheiro não traz tempo, o dinheiro não traz uma série de coisas que normalmente nós associamos a dinheiro. O dinheiro traz opções. O dinheiro, a única coisa que nos traz é opções. E quem tem melhores opções, normalmente tem uma melhor vida. Uhum. Se tiver uma doença, se tiver mais opções, vou ter uma melhor vida. Vou ter melhor hipótese de me curar. Se acontecer alguma coisa à minha família, se eu tiver mais opções, tanto melhor. Agora, o dinheiro é só um veículo para isso. Há outros veículos que me permitem ter mais opções. Ok. Portanto, estas são as minhas principais, se calhar, crenças assim, a quente sobre dinheiro. Sabes que eu estava aqui a ouvir-te enquanto estavas a falar aqui
desta lista de crenças muito possibilitadoras que tens em relação ao dinheiro, e estava aqui a observar que a tua voz, né, não demonstra tensão, né, em Não, de relação ao todo, dinheiro. Né? de Aliás, todo. até porque como eu te consigo ver, a tua face também não tinha tensão. E o que eu observo é que muitas vezes as pessoas, quando falam de dinheiro, há muita tensão, que é aquelas crenças de o dinheiro não chega, o dinheiro não cresce nas árvores, o dinheiro é mau. E há uma tensão, não é? E é interessante conseguir perceber este paradoxo que é, às vezes, é aliviando esta tensão e tendo uma relação mais descontraída e relaxada com o dinheiro, que paradoxalmente conseguimos criar condições para que ele Sem chegue dúvidas, mais e de mais formas, não é? sem dúvidas, sem dúvidas. É mesmo. É claro que isto é muito mais fácil de falar quando já temos, quando a coisa já está a funcionar, já temos os Claro, resultados, não é? claro, Mas eu claro. posso-vos garantir que também já tive apertos, também já tive. Pá, e repara, para um empresário, ter um aperto normalmente tem uma dimensão completamente diferente do indivíduo, do individual. Certo, Portanto, um certo. aperto pode significar não pagar salários a 200 pessoas. Uhum, Um aperto pode significar, portanto, esses apertos mexem connosco. Obviamente que quanto mais desenvolvimento pessoal tu tens e mais preparado tens para gerir o teu estado, para gerir a tua ansiedade e a tua preocupação e desviar o teu foco e acalmar-te e aceitar-te que muitas vezes não controlas as coisas, quanto mais relaxado tu tiveres, melhor vais conseguir tomar decisões e uhum. melhor vais conseguir passar pela tempestade. Mesmo que muitas vezes signifique não fazer nada, porque às vezes é só uma questão de tempo. Hum, mas melhor, quanto melhor arcabouço tu tens do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, melhor vais lidar também com o dinheiro. Uhum. Oh, Rui, eu estou aqui a especular que algumas pessoas te estão a ouvir e estão a dizer: eu também queria que a pessoa que está à frente da empresa onde eu trabalho que tivesse assim estas ideias que o Rui teve, não é? Só que, como tu nos contaste logo no início, isto também é produto de tu, desde os teus 20 anos, estás exposto ao desenvolvimento pessoal, é produto de teres continuado a investir ao longo dos anos muito na tua formação nesta área, não é? Tu Uhum. fizeste inclusivamente durante algum tempo parte da equipa do Anthony Robbins, da equipa de líderes, não é? Nos eventos, Senior e leader, ainda sou. sim, Não tenho lá ido, ainda mas fazes, estou. ainda fazes parte, e também do facto de tu já há alguns anos que apostas formalmente em ter mentores, não é? Tens pessoas Sim, que, não é? Tens pessoas sim, de sim, sim. renome que te apoiam e ajudam Uhum. portanto que fazem com que isto seja um processo de desenvolvimento pessoal de tua parte que é contínuo, não é? E que tu Sem também dúvida, procuras não depois para. Uhum. levar às outras pessoas, não é? Sem dúvida. Olha, Rui, assim, em jeito aqui de final da nossa conversa, e lembrando que nós falamos aqui muito sobre trabalho, sobre empresas, sobre dinheiro, não é? E como é que estas coisas todas depois se combinam com o resto, não é? Porque tu Uhum. tens uma família, tens dois filhos, Uhum. gostas de fazer atividade física, não Uhum. é? Agora, como é que depois tu ligas estas coisas todas? Como é que ligo? Epá, nem sei bem como é que é de responder, porque as outras coisas estão sempre presentes, ou seja, nós temos a família, temos relacionamento amoroso, temos atividade física e o corpo físico e a saúde, temos relacionamento portanto, neste caso, a parte financeira, já falamos aqui, na parte espiritual, na parte mental. Como é que relaciono? Relacionando? Não sei, não sei. Uh, Estava aqui a procurar, porque há pessoas que têm assim regras muito estritas, sabes? Não, tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas, não não, posso não, não. estar. Mas há outras pessoas que acreditam mais em ir construindo equilíbrio através de uma sucessão de desequilíbrios, que é alturas em que se calhar É, vou trabalhar muito pouco, há outras alturas em que vou trabalhar de forma quase obsessiva porque tenho um projeto ou sim, tenho um momento sim. importante, e esse é Já mais o teu percebi, já estilo. percebi. Eu acho que toda a gente tem um ciclo de vida, as empresas têm um ciclo de vida, acho que nós, enquanto individuais, também temos ciclos de vida. Sei lá, vou dar um exemplo. Neste momento estou num ciclo de vida que é completamente diferente daquele quando eu abri a empresa. Eu, quando abri a empresa, era solteiro, não tinha família, vivia sozinho, hum, trabalhava à noite, portanto, eu lembro-me que tinha um horário completamente noctívago,
trabalhava se calhar até 1, 2 da manhã e era as minhas horas mais produtivas eram durante a noite. E fast forward para hoje é ao contrário, impossível dormir, impossível trabalhar à noite. Se calhar ontem eram 10h30 da noite, estava a dormir, acordo às 7 da manhã, vou treinar logo de manhã, é a primeira coisa que faço. E à noite, se as criancinhas nos deixarem dormir, é muito bom. Se não houver fraldas para mudar, se não houver essas coisas todas. Portanto, o ciclo de vida é completamente diferente. O que significa também que eu tenho que priorizar outras coisas. Em vez de, se calhar, estar a fazer, por exemplo, em 2014 eu andei literalmente no mundo inteiro a fazer cursos do Robbins. Fui para as Fiji, fui para Los Angeles, fui para San Diego, fui para Miami, andei a correr literalmente o mundo inteiro a fazer cursos do Robbins e foi espetacular. Nunca mais vou esquecer disso. Hoje era impensável fazer isso. E está ok. E é um ciclo, é uma fase. Até podes ter saudades das outras fases, mas também tens que apreciar esta fase em que estás agora. Ok, tenho 41 anos, tenho dois filhos, a minha filha mais pequenina, é recém-nascida, tem 9 meses. Vou apreciar isso e vou estar ok com isso. Se calhar não vou trabalhar feito louco, porque como trabalhava 12, 14 horas quando tinha a empresa, porque agora também tenho outras coisas para me focar. E estou ok com isso. É surfar a onda, é aceitar essa onda. Portanto, eu não acredito muito no equilíbrio de rigidez. Acho que deves ir navegando e acho que deves ir adaptando. Acredito em disciplina, muito. Acredito que deves ser disciplinado e deves ter certas disciplinas que deves manter, mas sou flexível relativamente ao tempo. Até porque o tempo é energia. Como o tempo e o dinheiro têm muita coisa de se dizer, têm muita coisa em comum. E a forma como tu te relacionas com o tempo, se é muito rígida ou se é muito flexível, também vai tornar a tua vida mais miserável ou menos miserável. Portanto, há aqui coisas muito em comuns entre as duas coisas, que é interessante. Acho que respondi. Sim. Há aqui uma série de coisas que parece que houve aqui umas mudanças, não é? Tu, claro que lidaste com mudanças enormes na forma de trabalhar, não é? Passaste a viajar muito menos, né? Agora não, E nada. agora não Já chega. viajas, né? Viajavas imenso, agora viajas muito pouco, não é? Por razões que nos tocaram a todos. Exato. Sendo que algumas destas mudanças elas vieram para ficar, não é? Porque isto vai ser num futuro próximo, nós não vamos andar a fazer grandes viagens para ir fazer uma reunião, porque agora de repente todos Zoom. descobrimos que dá para reunir no Zoom. Antes já dava, mas nós dizíamos que não, há coisas que têm que ser cara a cara. Mas agora descobrimos que afinal dá, não é? Uhum. Esta pandemia levou-nos a quebrar algumas crenças, não é? E levou-nos a Muitas. adotar aqui um conjunto de pressupostos diferentes. Tu estás entusiasmado com os anos que vêm aí? Estou. Honestamente estou. Acho que exatamente isso que disseste é verdade, que houve aqui um conjunto de crenças que se quebraram. Eu não acho que deva-se radicalizar do género. Acho que as empresas agora parece que polarizaram, ou é tudo remote, tudo teletrabalho, ou é tudo presencial. Há empresas que estão mortinhas para voltar para o escritório. Eu acho que existe um híbrido. Por exemplo, nós na Rupial já éramos remote friendly antes da pandemia, portanto significava que haviam pessoas que já trabalhavam de casa quando queriam. Embora eu tivesse como indicador de felicidade, quando as pessoas na mesma iam ao escritório, tendo a possibilidade de ficar em remote. Portanto, para mim isso era um indicador de felicidade. Era um indicador de que as pessoas queriam estar umas com as outras, queriam estar todas no escritório, gostavam de estar umas com as outras e de almoçar e de interagir, mesmo sabendo que tinham a possibilidade de estar em casa, em remote, a trabalhar isoladas. Portanto, eu acho que esse modelo híbrido vai vingar. No meu caso em particular, que estou em Portimão e as empresas estão em Lisboa e no Porto, nós vamos manter os escritórios lá. Já não temos uma pressão desalmada para expandir o escritório. Acho que isso morreu, mas vamos manter o escritório e eu, pessoalmente, estou ansioso para voltar ao trabalho e ao escritório para estar com pessoas. Portanto, mas estou muito entusiasmado com o que aí vem, sobretudo porque isto também abre aqui um mundo de possibilidades. Acho que ainda não se está a perceber bem
o quão fronteiras é que isto vai abrir, porque de repente nós estamos a recrutar pessoas no entroncamento, em Braga, aqui no Algarve, em Portimão e em Lagos, estamos a recrutar pessoas pelo país todo, quando antigamente se calhar só olhávamos para Lisboa e Porto. E acho que esse efeito de que as pessoas vão voltar para as cidades mais pequeninas do interior, acho que vai ser muito positivo para todos. Muito positivo. E vai trazer muita qualidade de vida. E quanto mais empresas tivermos neste modelo, a meu ver, híbrido, que é, se quiseres ir para o escritório podes ir, ou se quiseres ir umas vezes por semana podes ir, e se não quiseres ir também está tudo bem. Acho que vai ser muito positivo. Eu, pelo menos, estou entusiasmado. Bom, eu também estou entusiasmado. Acho que a vida é sempre mágica e acho que durante os próximos anos ela vai ser particularmente mágica. Sendo que eu tenho aqui uma crença que tenho partilhado várias vezes aqui no podcast, nas conversas com a Mia, de que esta crise, a crise associada à pandemia, que foi muito injusta por várias razões, Uhum. uma delas é porque quem tem a bagagem do desenvolvimento pessoal Uhum. sai muito beneficiado, porque consegue encontrar soluções, encontrar prismas, perspectivas que lhe permitem lidar de uma forma saudável com estas alterações todas, e quem não tem esta bagagem sente-se ainda mais limitado, ainda mais É verdade, constrangido. é E, verdade. portanto, Injustiçado. acho que nesse sentido foi muito boa a conversa que nós tivemos, porque nos mostra que dentro do mundo das empresas nós podemos viver o desenvolvimento pessoal e ajudar mais e mais pessoas a relacionarem-se com os seus potenciais internos, não é? Certo? Rui, para terminar, alguma última mensagem aqui para a nossa audiência? Ah, pá, tudo passa, não é? Portanto, quem está a Uhum. passar por um momento de, se calhar, de angústia ou de sofrimento, até diria, e de escassez nesta fase, pá, lembrem-se que tudo passa, até isto vai passar, portanto, tudo são fases, são ciclos, independentemente da pessoa. E quem tiver num ciclo bom, também lembre-se que também isso vai passar, portanto, e que Certo. há de vir um melhor ou não, portanto, mas tudo passa e a vida é mágica exatamente por causa disso, porque nós nunca sabemos o que é que vem aí, e o que é interessante é ter as ferramentas e a bagagem para saber lidar com o que quer que apareça à frente. Rui, obrigado pelo teu tempo e pelas tuas Obrigado pelo convite. partilhas. E obrigado pelo teu exemplo, está bem? Quem quiser seguir-te é redes sociais, Rui Pedro Alves, Rui Pedro Alves. LinkedIn é uma boa forma para te seguir, o Instagram também, e nós vamos continuar a falar muitas vezes, certamente, está bem? Obrigado, Pedro. Obrigado, um grande abraço.